Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maitê Campos, seja bem-vinda ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está aqui, para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. No vídeo de hoje, trouxemos uma série de informações que você não pode perder. Acompanhe esse vídeo até o final e fique por dentro das mudanças no INSS. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Segurado infectado pelo coronavírus pode ter acesso a auxílios no INSS. Segurado infectado pelo coronavírus pode ter acesso a auxílios no INSS. O profissional exposto ao risco de contágio pelo novo coronavírus no ambiente de trabalho pode ter direito a benefícios garantidos por lei em casos de doenças ocupacionais, como a estabilidade no emprego e cálculo mais vantajoso para alguns benefícios do INSS. Mas para ter acesso a esses direitos, o empregado ou seus familiares têm que comprovar a negligência do empregador quanto aos cuidados para a redução das contaminações durante o exercício profissional. Em dezembro de 2020, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho publicou uma nota técnica reconhecendo que a Covid-19 pode ser uma doença ocupacional, mas condicionou isso à caracterização do ambiente de trabalho como propício ao contágio. Com exceção dos profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à doença, cabe ao trabalhador a comprovação de que o exercício profissional gerou a exposição ao novo coronavírus e que seu empregador não adotou as medidas de segurança necessárias, segundo a advogada Monize Nunes. Ainda não há um posicionamento amplo de juízes, mas o que provavelmente irá ocorrer é que a caracterização da doença ocupacional não ocorrerá se o empregador demonstrar que tomou todos os cuidados, afirma a advogada. A categoria que provavelmente agrupa um dos maiores contingentes de trabalhadores expostos ao novo coronavírus é a dos trabalhadores do comércio, principalmente aqueles empregados em setores essenciais, como de alimentação e supermercados. Em São Paulo, um acordo entre empregados e patrões estabeleceu regras que podem servir de orientação para que os trabalhadores avaliem se os seus contratantes podem ou não ser responsabilizados. No caso dos supermercados e lojas com caixas, exigimos no acordo coletivo a barreira de acrílico entre o caixa e o consumidor, álcool em gel, máscaras fornecidas pelas empresas, distanciamento entre os funcionários, marcações no solo e número de pessoas que atendam às normas para evitar aglomeração, relata Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Independentemente da comprovação do caráter ocupacional, caso a doença incapacite o profissional por mais de 15 dias, tem direito ao auxílio-doença do INSS. Confira detalhes sobre os direitos do trabalhador infectado pelo novo coronavírus. Covid-19 – Direitos do trabalhador. A Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional, ou seja, relacionada ao exercício profissional para efeitos de concessão de benefícios do INSS. Ao caracterizar que o contágio ocorreu no ambiente de trabalho, o cidadão passa a contar com um conjunto de proteções legais mais amplas. Exposição. A caracterização da Covid-19 como doença ocupacional é relativamente simples para as categorias que estão na linha de frente do combate à pandemia, como, por exemplo, os enfermeiros, motoristas de ambulância e outros profissionais do setor de saúde. Para profissionais de outras áreas, demonstrar que o local de trabalho é propício ao contágio requer a observação das condições de trabalho oferecidas pelo empregador aos profissionais obrigados a exercer suas atividades de forma presencial. Sindicatos de diversas categorias de trabalhadores nessas situações acordaram com o setor patronal algumas normas de segurança que devem ser respeitadas para diminuir o risco do contágio.
Entre os setores em que os trabalhadores estão mais expostos está o comércio, principalmente aqueles considerados essenciais e sujeito a lidar com públicos mais amplos, como, por exemplo, o supermercado. Em São Paulo, um acordo entre empregados e patrões do comércio traz regras que podem servir de orientação para o trabalhador avaliar se os seus contratantes podem ou não ser responsabilizados. Confira. Oferta de máscaras. O empregador deve oferecer máscaras de proteção adequada e de forma ampla. Não pode faltar máscara. Álcool em gel. O produto deve estar disponível e acessível não só para clientes, mas também para todos os profissionais. Distanciamento. O distanciamento físico entre os profissionais e entre o público deve ser assegurado, inclusive com marcações no solo. Orientação. A empresa é responsável por orientar quanto às medidas de higiene e de distanciamento para evitar o contágio. Proteção acrílica. Caixas e balcões de atendimento ao público devem estar equipados com barreiras de acrílico para proteger os funcionários. Controle de público. O estabelecimento deve realizar o controle na entrada, para reduzir a circulação de pessoas dentro dos limites estabelecidos pelo governo. Documentação. Em caso de necessidade de afastamento do trabalho, devido ao contágio pelo novo coronavírus, a causa do adoecimento deve ser documentada. A descrição da doença que gera o afastamento do emprego deve estar no CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Caso o documento não seja emitido pelo empregador, algumas medidas podem ser tomadas pelo trabalhador ou por seus dependentes, em caso de morte. Solicitar a emissão do CAT ao Sindicato de Categoria do Trabalhador. Solicitar a emissão do CAT ao CEREST, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Obter fotos, vídeos, e-mails e testemunhas que comprovem a falta de cuidados sanitários. Solicitar uma perícia na empresa, determinada pela Justiça ou contratada pelo empregado. Benefícios devidos ao trabalhador. Remuneração e auxílio-doença. O trabalhador que recebe diagnóstico de Covid-19 deve ser afastado do trabalho e colocado em isolamento. As regras para o afastamento e recebimento do auxílio-doença do INSS mudam de acordo com o perfil do trabalhador. Empregado formal. Ao se afastar de sua atividade profissional por Covid-19, o trabalhador que tem carteira assinada recebe o salário da empresa por até 15 dias. Se a infecção persistir por mais de 15 dias, o empregado receberá o auxílio-doença pago pelo INSS. Trabalhador autônomo. Quem trabalha por conta própria e contribui com o INSS pode receber o auxílio-doença devido à infecção pelo novo coronavírus. Para ter o benefício, porém, é necessário cumprir as regras de carência de 12 contribuições mensais ou, caso tenha voltado a contribuir, de 6 contribuições. Estabilidade no trabalho. Em caso de caracterização como doença ocupacional, o afastamento do trabalho, independentemente do período, permite ao empregado exigir estabilidade de 12 meses após o fim do auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Para incapacidade gerada por questões ocupacionais, o benefício é de 100% da média salarial do trabalhador. Se a invalidez não for relacionada ao trabalho, o benefício é de 60% da média salarial para quem contribuiu por 20 anos ou menos, acrescido de 2% para cada ano a mais de recolhimento. Pensão por morte. A morte que não resulta de acidente de trabalho pode gerar uma pensão que será paga por apenas 4 meses no caso de beneficiários que realizaram menos de 18 contribuições ao INSS ou se o casamento ou a união estável teve início há menos de 2 anos da morte. Em caso de doença ocupacional, a pensão é paga aos dependentes por um período mínimo de 3 anos e pode ser vitalícia, a depender da idade do beneficiário. Afastamento por Covid-19. Os afastamentos do trabalho com pagamento de auxílio-doença pelo INSS por doenças respiratórias aumentaram 166% somente em 2020. Os benefícios concedidos com base na CDIS da família,
relacionada a problemas respiratórios saltaram de 19,3 mil em 2019 para 51,3 mil no ano passado. A Covid-19 é a principal causa do aumento. A doença respondeu por quase 40 mil concessões de auxílio-doença somente em 2020. A doença perde apenas para problemas do disco lombar, que lideram um ranking com 45,7 mil benefícios por incapacidade temporária concedidos. Fonte: Mix Vale. E então, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Obrigada e até logo!